Ficar sozinho pode ser muito bom, como também pode ser uma experiência muito dolorosa. Isso vai depender muito do contexto, da condição, dos pontos de vista. E hoje eu vou te dar dicas muito legais para sair do estado de solidão e buscar o estado de solitude. A solidão é uma experiência humana e todo mundo está sujeito a passar por ela. A pandemia deixou isso muito claro, muito nítido para todas as pessoas. Ou pelo menos deveria estar bem claro isso, né? Eu acho que muita gente ainda não entendeu nada, não aprendeu nada com o que a gente passou, mas ela deixou bem nítido quais são os efeitos que isso pode causar na vida das pessoas. A nossa geração nunca tinha passado por nada nas proporções que tomou a pandemia da Covid-19. O isolamento, a quarentena, o lockdown, né, aquela coisa de não poder botar o pé para fora de casa, eu acho que foi o pior momento, né, quando a gente se viu realmente trancado e não poder sair, não poder pisar na rua. Eu acho que foi o momento que mais afetou o psicológico das pessoas. Mas, por outro lado, também fez com que a gente entendesse, ou pelo menos deveria ter entendido, a importância das conexões, mesmo que seja uma conexão virtual. E nessa época foi justamente onde o ser humano precisou se reinventar. E aí começaram a surgir outras formas de se conectar, outras formas de estar junto, mesmo estando separados. Não podia ter contato humano, né? Então a gente precisou se reinventar. E foi justamente aí que começaram a aumentar os casos de trabalho remoto, reuniões via chamada de vídeo, né? Que muita gente detesta reunião por chamada de vídeo. Eu nunca tive problema, eu acho que é bem tranquilo para mim. As conexões por mensagens, por redes sociais, por aplicativos de celular. Então, tudo isso foi aumentando e foi fazendo com que a gente pudesse se conectar com as pessoas, mas o contato físico foi ficando cada vez menos necessário. Mas eu tenho certeza que quando liberou, que a gente pôde sair de casa, abraçar as pessoas de novo, eu tenho certeza que você também sentiu um alívio muito grande, porque fazia falta, né? A gente sentia que fazia falta, era inevitável. Quem não sentiu falta, né, de sair de casa e receber um abraço bem gostoso? Mas nem sempre estar rodeado de pessoas é o suficiente para resolver o problema da solidão. No episódio passado desse podcast, eu já fiz uma referência à série da Buffy, e nesse eu vou fazer de novo, então acho que ficou bem claro que eu sou fã da série. Mas tem uma personagem que chama Cordelia, e principalmente na primeira temporada, ela é a patricinha, ela é a mais popular, a garota mais popular da escola. E aí todo mundo fica em cima, fica paparicando, concordando com tudo que ela fala. E tem um episódio que ela está conversando com a Buffy e ela fala o seguinte, abre aspas, você acha que eu nunca me sinto sozinha porque eu sou bonita e popular? Eu posso estar cercada de pessoas e estar totalmente sozinha. É como se nenhum deles realmente me conhecesse. Eu nem sei se eles realmente gostam de mim na metade do tempo. As pessoas só querem estar na zona popular. Às vezes, quando eu falo, todo mundo está tão ocupado concordando comigo que nem ouvem uma palavra do que eu digo. Fecha aspas. E essa frase da Cordilha é tão real que na hora que eu pensei sobre o tema desse episódio, a primeira coisa que me veio na cabeça foi essa frase dela. Então, sim, é possível estar cercado de pessoas, com muitos amigos, com muita gente por perto e mesmo assim se sentir sozinho. A solidão não é só um estado desconfortável, uma emoção que incomoda, ela é um problema muito mais sério. Ela pode levar a questões muito mais graves, afeta o mental, o físico, o emocional. Ela pode ser tão ruim que está associada a casos de depressão. Muitos casos de depressão estão ligados à questão da solidão, seja como um estopim inicial ou como um agravante, que vai tornando o quadro depressivo cada vez pior com o passar do tempo. Ficar sozinho é inevitável, todo mundo precisa passar por isso em algum momento da vida. O importante é reconhecer e entender que solidão não é um estado permanente, que é possível reverter essa situação para solitude. E a partir daí tudo muda, muda o cenário completamente. Tá, mas então se é possível se sentir sozinho, mesmo com várias pessoas por perto, que tipo de solidão é essa então? Tem casos que a pessoa se sente muito bem com a quantidade de amigos, de família por perto, de relacionamentos. O problema não é a quantidade de pessoas e mesmo assim ela se sente sozinha.
ela não está sentindo uma solidão social. Como também muitas vezes ela pode se sentir muito bem com o nível de intimidade que ela tem com essas pessoas importantes. Então ela também não está sentindo uma solidão emocional, mas mesmo assim elas se sentem sozinhas. Esse sentimento pode surgir por várias razões e que raramente são reconhecidas. Então, voltando no assunto da pandemia, lá em 2020, na primeira onda da Covid-19, foi feita uma pesquisa conduzida por um sociologista da New York University. Ele realizou um estudo com um grupo de pessoas que, teoricamente, considerava-se que esse grupo era o que mais iria sofrer com o isolamento da pandemia, que eram as pessoas que moram sozinhas. Foram reunidas aí 55 pessoas para participar desse estudo, dessa pesquisa, e eles tinham idade entre 20 e 86 anos. Todas as 55 pessoas moravam sozinhas, mas elas não estavam socialmente isoladas. Elas estavam conectadas com a família, com amigos, através de aplicativos, Zoom, chamada telefônica, WhatsApp, redes sociais, enfim. E na realidade, praticamente todos descreveram que ficaram ainda mais em contato com as pessoas importantes do que elas tinham antes. Então, o contato com essas pessoas aumentou. As conversas ficaram mais longas, mais profundas, e eles tinham uma proximidade muito maior do que tinham antes da pandemia. Essa pesquisa mostrou também que essas pessoas que moram sozinhas estavam satisfeitas com as conexões pessoais, com amigos, famílias, mas identificaram 3 diferentes tipos de solidão, ou 3 diferentes formas que eles se sentiram isolados. Eu vou falar as 3 aqui para você. Então, o primeiro tipo que foi identificado de solidão foi o sentimento de serem abandonados pela sociedade. Os participantes passavam por diversas entrevistas durante o procedimento da pesquisa para dar continuidade, para recolher dados, enfim. E eles falavam que, socialmente, eles estavam ok, eles estavam se sentindo bem. Como eu falei, eles tinham contato com família, com amigos e cada vez mais estavam se aprofundando nesse aspecto. Mas eles sentiam uma espécie de isolamento estrutural, como se eles tivessem sido abandonados pela sociedade e tivessem que se virar sozinhos. E para muitos, para a maioria das pessoas, o mais difícil foi passar pelas questões financeiras. Muitos perderam emprego, tiveram redução na questão financeira, então eles sentiram que faltou ajuda financeira, principalmente do governo. O segundo tipo de isolamento ou de solidão, que eles chamaram de estranhos familiares, eu já vou explicar aqui para vocês o que significa. Durante a pandemia, muitos lugares, e principalmente durante o lockdown, né, que foi o pior momento, muitos lugares ficaram fechados. Barzinho, restaurante, academia, café, shopping, estava tudo fechado. E olha só que interessante, que curioso isso. As pessoas do estudo, os participantes do estudo, começaram a relatar que começaram a sentir falta, inclusive, de encontrar com as pessoas que elas encontravam em atividades rotineiras. Por exemplo, o atendente de uma cafeteria, ou uma pessoa que sempre treinava no mesmo horário na academia que ela frequentava, mas que ela nem fazia ideia de quem era, não conhecia, não sabia nem o nome das pessoas. Então elas começaram a sentir falta desses estranhos familiares. Sabe aquela pessoa que é o famoso conheço de vista? Engraçado isso, né? Conhece fulano? Ah, conheço, mas só de vista. É muito estranho isso, né? Ou acho mais engraçado ainda. Conhece tal pessoa? Não conheço, mas sei quem é. Então é isso. Esses são os chamados estranhos familiares aqui da pesquisa. E só de olhar, só de encontrar com essas pessoas, elas sentiam que já ajudaria, já aliviaria o sentimento de solidão. E o terceiro e último tipo foi justamente a solidão física. As conexões virtuais ajudavam, foi uma forma de continuar conectado com as pessoas, mas fisicamente eles se sentiam sozinhos. E esse senso de solidão, de isolamento físico, foi descrito por muitos participantes como algo angustiante. E não foi só a exclusividade dos participantes que moravam sozinhos. Eles relatavam, inclusive, por exemplo, que amigos ou parentes que moravam com outras pessoas, que tinham contato físico diário dentro de casa, também estavam relatando a mesma coisa. Diziam que sentiam essa solidão física. Algumas pessoas que já eram solteiras, já estavam acostumadas, já estavam mais, vamos dizer assim, familiarizadas com o sentimento, com a sensação de solitude,
também descreveram que sentiram solidão física. Então, esses foram os 3 tipos de solidão identificados pela pesquisa. E antes de dar continuidade e falar da forma como você pode agir, das dicas que você pode utilizar para sair desse quadro de solidão, talvez você ainda não tenha entendido qual é a diferença entre solidão e solitude. Então, primeiro, vamos explicar isso para poder dar continuidade. Nem sempre estar sozinho pode ser ruim. Passar um tempo na sua própria companhia pode ser muito positivo, inclusive. E quem refletiu muito sobre essa ideia, sobre essa questão, foi Paul Tillich, um pensador importantíssimo do século XX. Para ele, a solitude expressa a glória de estar sozinho. E ele ressalta isso que é totalmente diferente da solidão. Solitude é um isolamento voluntário. O Paul defendia que apenas quando a gente está sozinho é quando a gente consegue entrar em contato com o nosso mundo interior, com o nosso mundo interno, colocar os nossos pensamentos em ordem, observar o significado das emoções. Então, nessa linha de raciocínio do Tillich, a gente tem que entender e encontrar a beleza no silêncio e na tranquilidade que ele traz para a gente. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, a solidão tem um significado desagradável. Solidão traz dor, angústia, sensação de vazio, sentimento de não pertencimento, de não conseguir ser feliz, traz a sensação de que falta algo na vida. Ela remete a alguém que não tenha um relacionamento. Mas, como eu já falei, não é necessariamente uma pessoa isolada do mundo. Ela pode estar cercada de amigos ou num relacionamento amoroso e sentir solidão. Já a solitude significa ter momentos sozinho e não sofrer com isso. É ser desprendido, é não ter necessidade de ter alguém por perto de forma constante para poder ser feliz, para poder encontrar essa paz interna. Mas você não precisa virar um eremita para praticar solitude. Não precisa se isolar numa caverna por anos, como a Beatriz Flamini, uma atleta espanhola que viveu isolada por 500 dias dentro de uma caverna. Ela fez esse experimento para mostrar algumas coisas. Dá uma procuradinha na internet depois que você vai ver. É muito bacana. Mas você não precisa fazer o que ela fez. Você pode levar uma vida normal, ter muitos amigos, ter relacionamentos, proximidade com a família e mesmo assim gostar da sua própria companhia. Ter momentos de solitude. E a solitude, inclusive, pode ser uma forma muito interessante de impulsionar o seu empreendedorismo. Nesses momentos é onde a gente consegue encontrar a oportunidade de refletir os nossos erros, os nossos acertos, novos modos de empreender e até para surgir novas ideias para a vida de forma geral. Já parou para se perguntar por que as melhores ideias, os melhores pensamentos costumam surgir debaixo do chuveiro? Normalmente em momentos como no banho ou numa caminhada ao ar livre, você está relaxando o corpo e a mente em certos níveis, que faz você sair do modo automático. E não adianta você falar que não, porque todo mundo está vivendo no modo automático. A gente já acorda programado para fazer os nossos compromissos nos horários marcados e no restante do tempo acaba agindo quase que da maneira padronizada, de uma forma padronizada todos os dias. Um exemplo disso é o celular. Você pega para ver as horas e quando você percebe, já passou muito tempo, você ficou fazendo um monte de coisa, mas você não viu a hora que era o que você tinha a intenção inicial quando pegou o celular na mão. O sistema vem programando a gente para agir de uma certa forma. E não estou falando de sistema aqui como teoria de conspiração, não, tá? Eu estou falando das variáveis sistêmicas que estão nos rodeando o tempo inteiro. Então, quando você age em função desse sistema, a sua mente está tão focada no que você tem que fazer, no próximo passo que precisa dar, no próximo compromisso, que ela não abre espaço para novos pensamentos. Quando você para, vai tomar um banho ou vai fazer uma caminhada sem se preocupar com nada, com tempo, com nada, você quebrou esse padrão de pensamentos. Em outras palavras, você faz um redirecionamento de atenção. Você tira o foco dos problemas, tira o pensamento do modo automático e passa a pensar naquilo que você quer pensar naquele momento. As ideias começam a surgir e você consegue refletir. E será que dá para fazer isso cercado de um monte de gente, um monte de pessoa falando na sua cabeça, interagindo com você, acontecendo 1000 coisas ao mesmo tempo?
Olha, vou ser bem sincero, eu acho muito difícil alguém conseguir essa proeza. É por isso que esses momentos sozinhos são tão importantes. Porque o nosso cérebro não foi feito para processar muita informação ao mesmo tempo. Então, parar e refletir ainda é o melhor caminho. E, infelizmente, é muito pouco estimulado esse comportamento. E cada vez mais as pessoas estão deixando esse comportamento de lado e vivendo no piloto automático. As reflexões influenciam nas decisões e, consequentemente, nos resultados. Sem essa análise, o aprendizado fica totalmente comprometido. A chance de ficar batendo cabeça nos mesmos erros aumenta. Perguntinhas de ouro para refletir. O que aconteceu de positivo hoje na sua vida que você gostaria que se repetisse? De que forma você pode fazer com que isso se repita e que você continue melhorando? O que aconteceu de negativo hoje na sua vida que você não gostaria que se repetisse? E o que você pode fazer para evitar essa situação? 4 perguntinhas simples, mas que vão render muito pano para manga, muito assunto para reflexão e vão mudar a sua vida. E agora eu quero te fazer uma pergunta, eu quero perguntar uma coisa para você. De que forma você está preenchendo o seu tempo livre? Aqueles 10 minutinhos depois do almoço ou o restante do seu dia depois que você chega do trabalho. São redes sociais? Televisão? Netflix? Esses momentos são importantes? Claro, são importantes também. Também tem seu grau de importância. Mas se eles tomam todo o seu tempo livre, não deixando nenhum pouquinho de tempo para você refletir, curtir a sua própria companhia, tem algo muito errado aí. Você não vai conseguir se conectar com você mesmo. E aí, meu caro, você caiu na rede do sistema. Você está programado para fazer isso. E não foi ninguém que fez uma lavagem cerebral em você, não. Foi você mesmo que foi criando esse hábito na sua vida. O autoconhecimento não vem de nenhuma postagem de Instagram, de vídeo de YouTube, de programa de entrevista e digo mais, nem mesmo de podcast. Eu incluo o meu aqui. Se você simplesmente lê ou ouve a informação e depois descarta, volta para os seus afazeres, vai correndo fazer suas coisas, volta para as redes sociais ou vai fazer qualquer outra coisa sem parar, pensar, dar tempo para o seu cérebro processar essa informação, refletir aquilo, se você não reflete sobre o assunto, o seu cérebro entende que não tem importância nenhuma e ele vai descartar aquela informação. Quantas frases de autoajuda você já compartilhou e que hoje você nem lembra mais, você não faz nem ideia do que era? Por que isso acontece? Porque você não parou e refletiu sobre elas. Só leu, achou bacana, postou, morreu, fechou o ciclo ali. O cérebro entendeu que aquilo não é para guardar. Ele não vai perder tempo guardando uma informação que ele não considerou importante. Seu foco estava em outro lugar, fazendo outra coisa. Então ele deu um shift delete, não passou nem pela lixeira essa informação. Agora, se você para, reflete, se questiona por que você agiu de certa forma, de que maneira você pode melhorar suas atitudes, o que influenciou seu comportamento e o que você precisa para sentir mais satisfação na sua vida, você vai aprimorando a sua inteligência emocional. Existem outras formas de buscar o autoconhecimento, mas parar e pensar vai ser uma constante inevitável. Qualquer caminho que você escolha, você vai ter que parar, pensar e refletir. E no Ocidente é muito comum, de forma cultural, valorizar muito mais o lado extrovertido das pessoas. Isso acaba gerando muita crença limitante que dificulta esses momentos de solitude. Por exemplo, se você vai sozinho no cinema, já começam a surgir vários questionamentos, várias perguntas em cima de você. O famoso meme da pessoa que está sentada sozinha, comendo um lanche, e aí tem lá a legenda: liberdade ou solidão? Isso fica muito claro o quanto as pessoas não entendem a importância da solitude. Desde a infância, essa ideia de que a gente tem que ser uma pessoa mais expansiva já é inserida na nossa cabeça. Quando você vê uma criança mais quieta, mais fechada, o que você costuma perguntar? Tem alguma coisa errada com essa criança? Porque é uma criança mais quieta, mais fechada? Pode ser que ela está só no momento dela. Então é comum as pessoas acharem que uma criança reclusa, quieta, tem algum problema.
E se ela gosta de ficar sozinha no canto dela, qual é o problema disso? E se é uma criança que já está praticando a solitude desde pequena? É claro que em níveis extremos isso pode ser considerado uma questão para se preocupar, um ponto de atenção. Mas é tudo questão de dosar, é tudo questão de bom senso, saber analisar as coisas. Não necessariamente ficar estimulando que as crianças sejam expansivas. E além disso, também tem a questão do fator genético. As pessoas já nascem inclinadas ou para serem mais introvertidas ou mais extrovertidas. Mas tem momentos de solitude que podem mudar a vida das pessoas. São excelentes oportunidades para definir metas, para definir projetos, sonhos, planos, para ter criatividade e também para refletir sobre diversas situações. Refletir sobre o que a gente de fato quer e aquilo que a gente precisa para crescer, para evoluir, para mudar de vida. E como uma das consequências do autoconhecimento que vai sendo gerado por esse momento de solitude, você pode, inclusive, se livrar de várias situações tóxicas, como aqueles relacionamentos que te oferecem só migalhas, aqueles amigos falsos, dependência emocional que muitas vezes a pessoa deposita no outro a responsabilidade de ser feliz. Se você passa por momentos de solitude, entre em contato com o seu mundo interior, reflete, com certeza você não cai nessas armadilhas, ou começa a cair cada vez menos. Mas, de novo, eu reforço aqui, solitude não é se isolar totalmente do mundo. Equilíbrio é tudo. Então agora anota aí que eu vou passar 10 dicas de como sair do estado de solidão. Primeira, fale para as pessoas que você está se sentindo sozinho. Pode parecer meio estranho, pode parecer vergonhoso, mas falar sobre isso com seus amigos, com seus familiares, pode trazer uma grande oportunidade, uma grande chance deles entenderem você, se conectarem com esse sentimento, entender o que você está passando. Isso pode começar a gerar diversos novos convites para você sair. Então, muitas vezes a pessoa vai lembrar, putz, né? Vou sair, vou para tal lugar, eu poderia muito bem chamar fulano, estava se sentindo sozinho, por que não? E aí começam a surgir novas oportunidades, novas experiências que você pode aproveitar. Algum programa bacana, e talvez até quem ouve você comentando que está sozinho, que está se sentindo sozinho, está sentindo solidão, talvez até também esteja sentindo isso, se identifique com esse comentário. Então acaba gerando uma conexão e aumentam as possibilidades de convites para novos programas. Segunda dica, se conectar mais de forma online com as pessoas. Como eu falei, o estudo que foi feito em 2020 mostrou que as redes sociais podem sim ajudar a se conectar com pessoas e se sentir mais socialmente integrado a um grupo. Lá naquela época em que foi feito o estudo, claro, era a única forma que as pessoas tinham, não podia ter contato físico, certo? Mas agora não tem mais essa restrição, ainda bem. Então você pode usar como um caminho, como uma porta de entrada. Talvez você se conecte com algumas pessoas de forma online, talvez não resolva o seu problema, mas pode ser que ali seja o caminho para você encontrar pessoas próximas, pessoas da sua cidade, da sua região, que você consiga combinar, fazer programas pessoalmente. Então, por que não? Agora você não tem mais a limitação de ficar preso no online, você não está mais em lockdown. Você pode utilizar como uma porta de entrada para conhecer pessoas novas. Terceira dica, se conectar com pessoas do seu passado, se reconectar com pessoas que você já conhece. Às vezes é mais fácil criar essa reconexão com alguém que você já conhecia do que conhecer pessoas novas. Então pode ser um amigo da época da escola ou um amigo que você já tinha há bastante tempo e acabou perdendo esse contato, pessoas da família, pessoas do seu passado ou alguém que você já passou por um momento, já teve uma experiência legal, era uma pessoa que você tinha um contato interessante, mas que com o passar do tempo você foi perdendo esse contato. Então, procura, entre em contato com essa pessoa, fala como você está se sentindo, ou até mesmo se você não se sentir confortável com isso, começa a fazer uma interação com essa pessoa. Começa a tentar entrar em contato com ela mais uma vez, porque pode ser muito mais fácil você se reconectar com ela do que conhecer uma pessoa nova. Dica de número 4. Pratique ser vulnerável. Talvez o problema não seja a falta de pessoas ao seu redor. Talvez você não está conseguindo criar conexão com elas. Se você fica fingindo que está tudo bem, disfarçando através de um falso sorriso, primeiro que você não está sendo você mesmo.
E segundo, você não vai conseguir criar conexão. Se você tem esse comportamento, eu sugiro fortemente que assim que acabar esse episódio, você volte no episódio número 2 desse podcast, que eu falei sobre os perigos e os problemas de ficar fingindo que está tudo bem, ficar forçando uma positividade falsa. Então, se você faz isso, ninguém vai saber que você se sente sozinho. Tenta se conectar num nível mais profundo com as pessoas. Fala dos seus problemas, fala das suas dores, dos seus medos. Todo mundo tem as suas feridas. Com certeza, alguém vai se identificar com seus problemas. Procura ser mais aberto. Isso vai ajudar e muito você criar conexões e quebrar esse sentimento de solidão. Número 5. Participar de grupos. Se você tem algum interesse, alguma atividade que você gosta, como, por exemplo, atividades físicas, artes, política, interesse em atividades religiosas, grupo de estudo de livros, de leitura, qualquer que seja a atividade, entra em um desses grupos. Com certeza você vai criar muitas conexões, principalmente porque é uma excelente oportunidade de conhecer pessoas com os mesmos interesses que você. Então facilite muito, vai abrir um leque absurdo de possibilidades. Você vai conseguir se conectar com pessoas, criar novas oportunidades, e isso pode ir gerando cada vez mais convites, mais oportunidades, e inclusive a possibilidade de levar essa relação, essa conexão, para fora desse grupo. Sair daquele contexto e começar a ter outros programas com as pessoas que você vai se conectando ali. Então, uma excelente oportunidade, participar de grupos de mesmo interesse que você. Em sexto lugar, ouvir podcasts. E algumas pesquisas já mostram que ouvir podcasts também ajudam a aliviar a solidão. Eu vou falar por mim, pela minha experiência, porque teve um momento da minha vida, alguns anos atrás, não me lembro exatamente quanto tempo, mas foi alguns anos atrás. Eu tive um momento, um problema emocional, foi inclusive bem sério, e eu me senti muito sozinho. Na época, ainda não estava bombando podcasts, ainda não estava em alta. Mas eu lembro que eu vi muito vídeo de YouTube que me ajudava a aliviar muito essa sensação de solidão. Porque eu ouvia algo construtivo, eu ouvia coisas edificantes e aquilo estava me ajudando, porque eu estava parando para refletir e me ajudava a entender. Era como se ouvir algo bom, algo produtivo de alguém me fizesse não me sentir mais tão sozinho. Me ajudava a entender principalmente os meus problemas e principalmente me conectar com esse meu mundo interno, que é justamente o propósito dos momentos de solitude. Então, já que você está aí, continua ouvindo esse podcast, que eu vou ficar muito feliz se você acompanhar os próximos episódios também. Dica de número 7, escolher um novo hobby. Testa coisas novas, procura novos hábitos, novos hobbies, e eu também já falei sobre esse tema no episódio 3, o caminho da felicidade. Então, se você perdeu, volta lá depois e ouve o 2 e o 3, certo? Escolhe alguma coisa que você gosta, começa a fazer algo diferente. Talvez você consiga se conectar com outras pessoas e através desse comportamento você faça novas conexões. Ou, no mínimo, você vai conseguir transformar a solidão em solitude. Você vai passar a gostar dos momentos de estar sozinho, porque você vai estar ocupando o seu tempo com algo que você gosta, com algo produtivo. E nesse episódio 3 eu falo justamente sobre esses momentos de felicidade que são gerados por pequenos hábitos que vão crescendo, vão se transformando em felicidade pura, em felicidade verdadeira, a chamada felicidade eudaimônica. Volta lá no episódio 3 e depois você escuta. Então vamos seguindo com a dica de número 8 agora. Trabalho voluntário. Você vai ajudar alguma causa, você vai fazer alguma coisa num grupo voluntário, algum trabalho que possa ajudar pessoas, isso vai com certeza aliviar em níveis astronômicos a sua sensação de solidão. Existem vários grupos de trabalhos voluntários, sejam eles religiosos ou não, que vão auxiliar causas incríveis. Ou aqui você pode utilizar tanto dessa possibilidade e juntar duas dicas que eu dei aqui, participar de grupos e o trabalho voluntário. Então, você entra em algum grupo que participe, que faça um trabalho voluntário. Ou se você, não me sinto bem, quero fazer sozinho, ótimo, faça sozinho. Existem outras oportunidades também. Vai visitar um orfanato, vai numa casa de repouso de idosos. Existem muitas opções, muitas oportunidades.
que você pode se conectar com pessoas e principalmente se conectar com pessoas que precisam de ajuda. Eu tenho certeza que isso vai transformar a sua vida em níveis que você não faz nem ideia. Dica de número 9, e essa eu tenho certeza que muita gente vai gostar, inclusive eu tenho amigos por aí que estão fazendo cada vez mais isso. Adotar um animal de estimação. Eles podem ser excelentes companhias e vão ajudar a combater a solidão. Isso já foi, inclusive, alvo de estudos, de pesquisas, e os resultados foram sensacionais, foram excelentes. Inclusive para casos de depressão. Acho que você já viu alguma coisa por aí, né? Pessoas que estão em quadros depressivos adotam animais e começam a mostrar melhoras. Inclusive para pessoas com Alzheimer, para pessoas que passaram longos períodos em tratamento, internados em hospitais, e aí quando saem, utilizam dessa companhia de animais de estimação para um pós-tratamento e tem resultados muito benéficos. Mas se você tem medo da responsabilidade de ter que cuidar, começa com uma coisa mais fácil. Talvez um peixinho já te ajuda a quebrar a solidão e seja um pouco mais fácil de lidar. Mas, pelo amor de Deus, não vai pegar o animal e colocar trancado dentro de casa. Cuida, tá? Adota, mas adota para realmente ser uma companhia e ter os cuidados necessários. E a 10ª e última dica, claro, não poderia faltar, buscar a ajuda de um profissional. Terapia é uma bênção na vida das pessoas, e se você não vai conseguir lidar bem com essa sensação sozinho, você não vai conseguir resolver esse problema, esse quadro de solidão, busca ajuda profissional. Não espera, não deixa a coisa acumular. Lembra que eu falei lá no comecinho do podcast? A solidão pode ser associada a casos de depressão. Ela pode ser um estopim para quadros depressivos ou ela pode aumentar, agravar esse quadro. Não deixa chegar nisso. Busca ajuda o quanto antes. É importante reconhecer, saber os limites, saber que tem hora que sozinho não dá conta mesmo. Não dá para resolver os problemas. Então, se você perceber, não estou conseguindo nem com todas essas 10 dicas, essas 9 dicas anteriores, não está resolvendo, não está me ajudando, busca uma ajuda profissional. Talvez o seu caso seja um pouquinho mais complexo e precise de um acompanhamento mais de perto, mas não deixe a coisa se agravar. Então, se você quer sair desse quadro de solidão, passar por um quadro de solitude, curtir mais a sua companhia, gostar mais de estar junto de você, de estar na sua própria companhia, segue essas dicas que eu dei, segue esses passos, reflete tudo isso que eu falei aqui, que é o mais importante, começa a gostar mais de estar com você mesmo, começa a refletir tudo isso, as suas necessidades, as suas chagas emocionais, entende aonde dói. É importante saber aonde dói, o porquê que está doendo, o que causou isso. Entender também quais são os seus pontos fortes, as suas qualidades, aquilo que você quer manter na sua vida e aquilo que você quer mudar. Faz um questionáriozinho na sua cabeça. Começa a se fazer perguntas, até esgotar, até não ter mais o que perguntar. Não esquece de parar e pensar em tudo que você ouviu aqui. Não deixe o seu cérebro entender que essa informação não é importante, senão ele vai descartar. Não vai nem passar pelo seu processamento aí de informações. Ele vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então para, se conecta com tudo que você precisa, faz uma reflexão, entende, se precisar, anota. Vai ser importante também, para que depois você possa rever essas informações que você pensou. Escreve, marca aí num papel, manda num grupo de WhatsApp que você está sozinho, porque eu sei que tem muita gente que faz isso, porque eu tenho o meu grupo que eu estou sozinho lá, que é o momento lá para eu jogar algumas informações. Então escreve lá, coloca as informações importantes, depois você revê, analisa, pensa em tudo que você precisa para sair desse estado de solidão e curtir mais a sua companhia, entender a importância da solitude. Então, antes de voltar para os seus afazeres, tira uns minutinhos para você agora, curte esse momento e, claro, se você gostou, não esquece de compartilhar com algum amigo. E a gente se encontra no próximo episódio para colocar juntos a terapia em dia. Até lá!